Olá, graça e paz, que alegria poder estar com você aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a bênção de Deus. É uma palavra que a gente usa muito, não é verdade? Como cristão, como crente. A gente usa muito essa palavra e a gente vai entender um pouquinho mais sobre ela, falar um pouco mais sobre ela. Eu tenho certeza que, como esse entendimento me abençoou, vai abençoar você também. Né? A gente usa muito essa palavra, um exemplo, quando alguém diz para você, olha, eu fui promovido, você diz, que bênção. Se alguém falar para você, eita, ó, eu vou casar, dia tal, eu vou casar, esse ano eu vou casar, você diz, nossa, que bênção. Quando alguém diz para você, ó, eu estou grávida, eu vou ter um bebê, você diz, que bênção. Às vezes a gente se cumprimenta assim, né? A gente diz, ei, como você tá? A gente fala, ei, tô na bênção, né? Tudo na bênção. A gente usa muito essa palavra, mas muitas vezes a gente não para pensar exatamente o que ela significa, né? De fato, nós estamos em aliança com Deus. Nós comemoramos a Páscoa no domingo passado, não foi? E a Páscoa nos lembra que nós estamos em aliança com Deus, estamos debaixo da bênção de Deus. É muito interessante quando a gente olha as coisas no Velho Testamento, né? E uma das coisas que marca a Páscoa é a saída do povo de Israel do Egito. E quando Deus dá a instrução para o povo dele, né, passa lá o sangue do cordeiro no umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passar, ele pule a casa que está com o sangue marcada, né, para que ele passe por essa casa e nada aconteça com ela. Isso era uma sombra dessa aliança que nós vivemos hoje, que foi feita no sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E hoje nós estamos vivendo uma circunstância, mas nós temos esse sangue sobre nós, né? Essa aliança que está marcada, selada no nosso coração pelo Espírito Santo. E quando algo acontece, como esse vírus por aí, ou peste, ou praga, a gente pode dizer, praga alguma chegará à minha casa, mal algum me sucederá, porque nós temos essa garantia da bênção de Deus sobre nós. E eu quero ler com você agora, lá aquele texto de Efésios, no capítulo 1, o versículo 3, é um texto muito conhecido. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir comigo. Diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo para você. Bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa passagem, ela é muito importante para nós. É interessante que quando a gente diz, olha, Deus já nos abençoou, a bênção ficou perto de nós, não é mesmo? Fala, Ele já me abençoou, isso está no passado. Quando isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Jesus disse, está pago, está consumado. Lá em Gálatas, no capítulo 3, eu vou abrir com vocês, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Segura aí o texto de Efésios. Gálatas 3:13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção, guarda essa palavra de novo, a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então vamos lá, quando a gente diz, Ele nos abençoou, quando Ele nos abençoou? Ele nos abençoou quando Ele levou
sobre si o nosso pecado, a nossa dor, a nossa maldição. Na cruz do Calvário, ele se fez maldito, ele se fez amaldiçoado, para que eu e você fôssemos benditos, fôssemos abençoados, e todas aquelas bênçãos lindas prometidas a Abraão chegasse até nós, que estávamos afastados de Deus, mas em Cristo nos tornamos um com Ele, né? E eu quero dizer para você, quando a gente pensa, Ele nos abençoou, pronto, a bênção ficou perto de nós, ficou fácil agora. Agora, quando a gente continua lendo o texto, muitas vezes as pessoas pensam, mas agora ficou difícil, porque diz, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando penso, né, talvez você, quando pensa nas regiões celestiais, pensa, eita, agora ficou longe, está lá na região celestial. Mas calma, fique tranquilo, não ficou longe. A tecnologia até nos ajuda a entender melhor aquilo que Deus está falando para nós aqui. Hoje, nós temos que lidar com quase tudo, está na nuvem, não é verdade? Tem vídeos na nuvem, fotos na nuvem, tudo é digital, tudo está na nuvem. Tudo precisa ser baixado da nuvem. E quando nós temos uma boa conexão, nós conseguimos receber aquilo que está na nuvem, não é mesmo? Às vezes, a impaciência faz com que a gente fique clicando, e a gente até perde aquilo que já tinha sido carregado e não consegue acessar aquela imagem, aquela foto, por exemplo. Porque fé e paciência, perseverança andam juntos, né? Nós precisamos entender que nós precisamos perseverar na nossa fé, porque aquilo que Deus disse, a bênção, ela é nossa. Agora existe um tempo entre a gente receber e a manifestação daquilo. E a gente precisa entender que nós, no momento em que nós cremos, nós recebemos. E porque recebemos das regiões celestiais, clicamos lá, o download começou. E aquilo vai se manifestar. Aquilo vai vir à tona. Aquilo que você crê, que você declara, as suas mãos vão tocar, os seus pés vão tocar, os seus olhos naturais vão ver também. Amém? Agora é interessante você pensar sobre isso e você entender isso. Você já foi abençoado. Você não tem que correr atrás de bênção. Você não tem que implorar por bênção. Senhor, por favor, tenha misericórdia, me abençoe. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa entender que você já foi abençoado em Cristo Jesus. E como você faz esse download? Crendo que a palavra de Deus é verdade, que a promessa de Deus é verdade, né? Ele já disse que Jesus se fez maldito, maldição, em meu e no seu lugar, para que nós fôssemos abençoados, para que nós fôssemos benditos em todas as áreas da nossa vida, porque é isso que Deus prometeu a Abraão. Eu vou ler com você um pouquinho da bênção de Deus, que está descrita lá em Deuteronômio 28, para você saber sobre o que a gente está falando, e já, continue aí conectado comigo, que eu vou definir o que é bênção para você. E aí você nunca mais vai se esquecer disso. E quando você disser, eita, que bênção, você vai saber exatamente do que você está falando, amém? Então vamos lá, em Deuteronômio 28, a Bíblia fala para nós um pouco, descreve na verdade, tudo que está prometido, né, dentro dessa bênção de Abraão. Eu quero que você vá lá comigo, Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as tuas crias, as tuas vacas,
das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Olha que coisa mais linda. Eu vou parar um pouquinho por aqui. Se você quiser continuar lendo, pula lá para o versículo 11. O Senhor te dará em abundâncias de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, da tua terra, que o Senhor, sobre juramento, a teus pais prometeu te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Olha que coisa mais linda! A Bíblia nos garante bênção. Bendito quer dizer abençoado. Bendito quer dizer aquele que é abençoado por Deus. E ele está dizendo, olha, você é bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito na cidade, bendito no campo. Olha, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto dos teus animais. Ele fala vacas, ovelhas, né? Se o Samuel tivesse aqui, ele ia querer dizer mu. Quando a gente fala o nome de um bicho, ele quer logo imitar. Mas eu digo para você, talvez você não tenha vaca nem ovelha, mas você tem cachorro, gato, periquito, coelho, tartaruga, peixe. Sabe, o fato de você estar em aliança com Deus, né? O fato de você estar guardado, né? Guardado debaixo da sua aliança, que foi feita em Cristo Jesus, faz com que tudo aquilo que é seu seja abençoado por Deus, seja próspero, seja bem-sucedido. Sabe, ele diz, bendito é o seu cesto e a sua amassadeira. Talvez essas palavras não façam muito sentido para a nossa época, não é mesmo? Mas se a gente fosse traduzir, puxar para a linguagem de hoje, eu podia dizer assim, bendito é a sua conta bancária. Talvez você tenha tirado um extrato ontem e esteja aí pensando, nossa, minha conta não está tão assim alegre não. Mas calma, querido, circunstâncias, né, não ditam aquilo que você é, mas aquilo que Deus disse ao meu e o seu respeito, ditam aquilo que nós somos, e nós somos abençoados. Nós somos tão abençoados, que se o inferno juntar todos os demônios, todo o inferno se levantar contra mim e contra você, tentando nos amaldiçoar, nós não seremos amaldiçoados, porque nós somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? E aí eu quero dizer para você, todas essas bênçãos, tudo isso disponível para mim e para você. Basta a gente crer que a palavra de Deus é a verdade e fazer download dessas coisas, crendo no nosso coração, confessando com a nossa boca, perseverando, porque fiel é aquele que prometeu. E se nós retivermos, ficarmos firmes na nossa confissão, a nossa fé nos garante a vitória. E como eu disse para você, como eu prometi para você, não é mesmo? Eu quero falar para você o que é a bênção, então, afinal de contas. Eu quero definir essa bênção que está sobre mim e sobre você. Vai lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus, ele criou o homem e ele já abençoou o homem logo na criação. Deus sempre quis que eu e você fôssemos prósperos, fôssemos bem-sucedidos, fôssemos felizes. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado
todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim fez. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom, e houve manhã no sexto dia. Eu quero enfatizar com você o versículo 27 e 28. Ele diz, olha, eu vou criar, façamos o homem e a mulher. E aí logo em seguida criou Deus e abençoou o homem e a mulher e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então essa bênção, ela está aqui bem clara para nós. O que é a bênção de Deus? O que é ser abençoado? É ter a capacitação sobrenatural para multiplicar, para aumentar, para prosperar e para dominar. Deus capacitou o homem de forma sobrenatural. Ele os abençoou e disse, multiplicai-vos, enchei a terra, prospere homem, prospere mulher. Então eu quero que você repita aí comigo para você não esquecer. Eu sou abençoado. Eu tenho a capacitação sobrenatural para prosperar, para dominar, para multiplicar, para aumentar. Amém, aleluia, é isso que está sobre nós, uma capacitação sobrenatural. É por isso que eu disse para você, se juntar todo o inferno, todos os demônios, se o próprio diabo, Satanás, se levantar contra você, contra mim, para me amaldiçoar, querido, não tem efeito, porque nós estamos abençoados por Deus, a bênção de Deus está sobre nós. Jesus Cristo conquistou essa bênção para nós na cruz do Calvário. O seu sangue nos garante que estamos em aliança com Deus. O seu Espírito dentro de nós nos garante que estamos em aliança com Deus. E essa aliança nos garante bênção, a capacitação sobrenatural para prosperar, para dominar, para multiplicar, para aumentar. Amém? Mas você precisa crer nisso, porque senão eu volto lá para aquele texto de Efésios. Você já foi abençoado. Só que se você não tiver convicção sobre isso, não conhecer essas coisas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você não crê nelas, você não consegue fazer download, porque você faz download pela fé. Pela fé, amém? E eu quero dizer para você, prosperar, foi isso que Deus te chamou e te abençoou, para que você prospere, para que você domine, para que você multiplique. Quando a gente pensa em prosperidade, muitas vezes a gente pensa em dinheiro, não é mesmo? E prosperidade, de fato, tem a ver com dinheiro também. Mas prosperidade, essa palavra no hebraico, a palavra mais usada para prosperidade, ela significa ausência de necessidade. E Deus tem para mim e para você ausência de necessidade em todas as áreas. Deus tem para mim e para você ausência de necessidade nas nossas emoções. Por isso nós precisamos dominar as nossas emoções. Deus tem ausência de necessidade na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e sim, nas nossas finanças. Deus tem ausência de necessidade para nós em todas as áreas da nossa vida. Sabe, você é tão próspero, tão abençoado, que eu vou dar um exemplo que você vai rir com certeza. Eu não sei se isso aconteceu logo com você, mas eu posso dizer que eu tenho quase certeza que você já passou por essa experiência. De você entrar numa loja ou num restaurante, alguma coisa desse tipo, e não tem absolutamente ninguém. Não tem ninguém. E aí, de repente, você está olhando as coisas, ou você está olhando o cardápio, e de repente você olha ao redor,
tá chegando gente, daqui a pouco você tem dificuldade até de ser atendido, porque prosperidade chegou naquele lugar. Você carrega a bênção de Deus, você é abençoado, você não vai ser, você já foi. Você tem essa capacitação por onde quer que você vá. Bendito você é ao entrar, bendito você é ao sair. Tudo que você coloca as mãos é próspero, é bem-sucedido, porque você está em aliança com Deus. Amém? Esteja convicto sobre isso. E para um tempo como esse, como essa convicção é importante. Porque se você não crê na bênção de Deus, você vai temer as más notícias. Você vai temer aquilo que está sendo passado. E até tentado aqui, realmente o diabo tem tentado se aproveitar para criar pânico nas pessoas, né? Criar angústia, ansiedade, medo, frustração. Mas sabe, querido, eu quero dizer para você, independente da circunstância, eu e você somos abençoados, nós somos prósperos, nós somos bem-sucedidos. Então não tem o que temer. Nós podemos passar por qualquer circunstância, ilesos. Nós podemos passar, permanecer inabaláveis. Não tenha medo, querido, não tenha medo, tenha fé. E aquilo que você precisa, qual é a bênção que você precisa? Faça o download aí hoje, pela fé. Pela fé nós agradamos a Deus, pela fé nós passamos pela circunstância, pela fé nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Eu vou mostrar isso para você. Vai lá em Hebreus, no capítulo 11. Olha como que é pela fé que a bênção de Deus, ela pode ser manifesta e ela pode ser desfrutada. Vamos lá, Hebreus 11. Eu vou ler pulando alguns versículos, então presta atenção aí comigo. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Bom, deixa eu, antes de qualquer coisa, falar um pouquinho sobre isso. Fé é certeza. Do que você tem certeza? Eu quero que hoje você pense aí comigo, medite sobre a palavra de Deus e você tenha certeza que você é abençoado. Crie expectativa para a manifestação da bênção de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Ai, mas as más notícias, está dizendo isso, que a gente vai ter problema, que isso, que aquilo. Não, querido, calma. Você está em aliança com Deus. 1000 podem cair do seu lado, 10.000 do outro lado. Você, eu, não seremos atingidos. Nós somos abençoados, capacitados pelo Todo-Poderoso para prosperar, para dominar, para aumentar, para multiplicar. Comece fazendo isso aí na sua casa. Domine as suas emoções, domine os seus pensamentos, domine as suas palavras. Pela fé, traga à existência aquilo que Deus disse, concorde com Ele, porque a sua palavra é infalível, imutável, querido. Olha aqui comigo, quantas coisas pela fé já aconteceram, e não vai ser diferente comigo e com você. Olha aqui, versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé nós obedecemos a Deus, olha que coisa linda, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da promessa com ele. Versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Ei, se você quer engravidar, olha aqui, Sara recebeu poder para ser mãe. A bênção de Deus sobre você, bendito é o fruto do seu ventre. Aleluia! Recebe aí poder para ser mãe, como Sara pela fé. Não, versículo 11 ainda, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Versículo 20, pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. 22, pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, versículo 23, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. 24, pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, antes permaneceu firme como quem vê o invisível. Aleluia! Olha aqui, olha aqui, Moisés abandonou o Egito, né? E ele não ficou com medo, ele não teve medo da ira de Faraó. Não tenha medo, querido. Ele disse que ele agia, ele estava agindo como quem vê o invisível. Eu e você estamos agindo como quem vê o invisível. Pela fé, nós não tememos, nós nos alegramos, porque somos abençoados, porque somos benditos, porque somos guardados, porque estamos em aliança com Deus, e é por isso que tudo vai bem. Olha aqui, vamos avançar. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa. 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Oh, aleluia! Versículo 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de serem rodeadas por 7 dias. 31, pela fé, Raabe. Versículo 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que direi? Mas certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca dos leões, aleluia, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha tudo isso pela fé, pela fé, pela fé eles fecharam a boca dos leões, pela fé eu e você somos livres do Corona-19, do Covid-19. Querido, nós pela fé recebemos a bênção de Deus, pela fé prosperamos quando o mundo está em crise, pela fé temos a nossa família guardada, protegida, pela fé temos paz em meio à guerra, pela fé não temos medo de má notícia, pela fé mantemos o bom ânimo, pela fé adoramos aquele que é Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Olha aqui que coisa linda, eu vou avançar e a terminar com você falando um pouquinho mais sobre isso. Versículo 35, mulheres receberam pela fé, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, ao meu e ao seu respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que coisa mais linda. Pela fé, muitos se tornaram mártires também. Pela fé, eles não abriram mão da sua fé e até morreram por Jesus. Pela fé, eles foram ousados. Pela fé, eu e você somos ousados também. Pela fé, passaremos por isso. Pela fé, prosperaremos. Pela fé, cresceremos. Pela fé, vamos avançar, vamos multiplicar. Aleluia! Porque somos abençoados por Deus e tomamos posse de tudo isso pela fé. Amém? Eu quero dizer para você, esse texto de Hebreus, ele agora está aqui, na minha e na sua responsabilidade. Ele acaba dizendo, olha, tudo isso aconteceu, mas sabe, eles estavam ainda numa aliança inferior, com inferiores promessas. Lá em Hebreus 8 fala disso. Ele diz, olha, nós estamos numa promessa superior, numa aliança superior em Cristo Jesus, que foi baseada em promessas superiores. Que promessas superiores são essas? Querido, eu e você nascemos de novo, temos a vida de Deus, fomos justificados, fomos perdoados, fomos livres do pecado e da morte. E hoje nós desfrutamos de vida eterna, agora mesmo. Não só um dia, quando Jesus voltar para nos buscar, mas hoje mesmo, nós já temos a bênção. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. E nós vamos desfrutar dessa bênção aqui na terra. E nós vamos reinar com Ele, porque nós fomos feitos seus filhos. Nós fomos feitos filhos
de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança com Ele, inquebrável, imutável. Oh, querido, se alegra aí no Senhor esse dia, se lembrando daquilo que Deus prometeu para nós. Ele nunca vai nos desamparar, jamais vai nos abandonar. Ele nunca vai nos abandonar, Ele jamais vai nos desamparar. Ele nos resgatou da maldição, querido, e Ele nos fez abençoados. Ele nos fez conectados com Ele. Por que nós desfrutamos de tudo isso? Porque a sua vida está em nós. E eu quero dizer, pela fé, o que você vai fazer? Pela fé, o que você vai fazer hoje? Pela fé, o que você vai fazer essa semana? Pela fé, o que você vai fazer da sua vida? Eu quero motivar você, pela fé, agradar a Deus. Pela fé, ser ousado em confiar na sua palavra. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que falou conosco. Ele nos enviou a sua palavra e nos sarou. Ele nos livrou do que era mortal. Não há o que temer, querido. Não há o que temer. Encha o seu coração de expectativa. Encha o seu coração de confiança. Porque você está em aliança com um Deus Todo-Poderoso. E a bênção dele, a capacitação sobrenatural para prosperar, para dominar, para multiplicar, para aumentar, está sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Tudo aquilo que você colocar as mãos, querido, vai ser próspero e bem-sucedido. Se você estiver consciente e convicto daquilo que Deus prometeu e conquistou em Cristo Jesus e deixou disponível para a gente fazer download pela fé e receber de Deus tudo que foi conquistado. Amém? Então, seja abençoado com a prática dessa palavra. Seja abençoado durante a sua semana aí, convicto que você pode ficar tranquilo, que você está guardado em Deus, com quem você tem aliança, em Cristo Jesus. Amém?